Gênesis 7, primeiro livro aí da Bíblia, capítulo 7, versículo de número 17. Versículo 17 do capítulo 7. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca. Repita aí, levantaram a arca. E ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre a face das águas. Diga assim: a arca andava. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite mais uma vez. Nós queremos, meu Senhor, nos assentar aos Teus pés para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós queremos ser confrontados, e se necessários for, através da Tua palavra. Nós queremos ser sustentados, alimentados por ela, fortalecidos por ela, renovados, porque ela tem o poder de nos renovar. Aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez, nessa casa, onde o Senhor tem operado tantos sinais e maravilhas, e nós queremos tudo que o Senhor decidiu para essa noite de hoje. Nós abrimos o nosso coração, estamos com nossos ouvidos atentos, temos fome e sede daquilo que vem da parte do Senhor. Fala, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Essa história aqui, que é a história da arca de Noé, fez com que Noé fosse parar lá em Hebreus capítulo 11. E Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Grandes nomes estão por ali. O que é tão bonito a gente parar para pensar, porque se Hebreus capítulo 11 continuasse a ser escrito, o nome de algumas pessoas que estão aqui comigo nessa noite também poderiam ser inseridos lá. Porque por muitas vezes você passa por algumas situações pensando que aquelas situações são para a sua destruição, para o seu fracasso, para a sua derrota. Quando você está no olho do furacão, essa é a sensação que você tem. Mas depois que Deus te dá vitória sobre aquilo, você descobre que era só para encorpar o testemunho que Ele decidiu que você teria sobre essa terra. Então a galeria dos heróis da fé vai receber esse nome de Noé também. Noé vai entrar na galeria dos heróis da fé por conta das atitudes que ele teve. Perceba que ele entra na galeria dos heróis da fé, ou todos aqueles que entram na galeria dos heróis da fé, não entraram por causa daquilo que Deus fez na vida deles. Não, eles entram na galeria dos heróis da fé por conta da fé que eles manifestaram em obediência àquilo que Deus mandou. Não foi o milagre que fez com que eles entrassem lá. Foi a atitude deles crendo em Deus e se movendo por fé que fez com que eles entrassem lá. Então isso nos faz compreender que há essa característica então em Noé. Se tem uma coisa que não faltou a Noé, foi esse ingrediente, esse atributo, isso que transforma a vida, esse negócio chamado fé. Noé tinha fé. Só que Noé não tinha só fé. Noé também, porque em uma época em que a raça humana havia se corrompido, Noé consegue ouvir a voz de Deus. Em uma época em que um está ouvindo a voz do outro e um está influenciando o outro negativamente, esse Noé, ao invés de estar dando ouvidos aos homens que ali estavam ao redor do lugar onde ele está, ele prefere dar ouvido a uma voz que vem do céu. Noé tinha fé, e Noé também tinha intimidade com Deus. Agora, quando Deus o chama para esse projeto, também fica claro uma outra coisa, que Noé poderia até não ter antes, mas passou a ter depois. Por quê? Porque se eu tenho fé e tenho intimidade com Deus, Deus acrescenta aquilo que me falta. Então vamos lá. Se eu tenho fé e tenho intimidade com Deus, Deus acrescenta aquilo que me falta. Deixa eu te explicar isso aqui. Nós já compreendemos aqui e já concordamos que Noé tinha fé.
Nós compreendemos e concordamos que Noé tinha intimidade com Deus. Só que Deus agora traz um projeto para Noé. E qual era o projeto? Plantar uma seara de trigo? Não. Qual era o projeto? Plantar uma vinha? Não. Deus traz um projeto para Noé, e o projeto é construir uma arca. Carpinteiro, Noé nunca foi marceneiro. Então, se Noé não era um carpinteiro, não era um marceneiro, até aquele momento, Noé não tinha um negócio chamado ferramentas. Só que Noé não tinha ainda as ferramentas, mas Noé tinha fé e intimidade com Deus. Então vamos lá, Noé ainda não tinha o que ele precisava, mas Noé tinha fé e intimidade com Deus. Eu vou dizer até alguém que está lá atrás pegar: Noé ainda naquele momento não tinha o que precisava, mas ele já tinha fé e já tinha intimidade com Deus. E aí quando Deus trouxe o projeto, Deus também trouxe a ferramenta. Por quê? Porque quem tem fé e quem tem intimidade com Deus não ficará sem ferramenta para dar conta do projeto que Deus tem para a tua vida. Então para de perguntar o como. Por quê? Porque quando Deus te entregar o projeto, as ferramentas virão no pacote. Quando Deus começar a fazer, as ferramentas virão no pacote. Quando Deus abrir o teu entendimento para aquilo que Ele está te chamando para viver, as ferramentas virão no pacote. Se Deus te chamar para pregar, Ele vai dar discernimento acerca da palavra. Se Deus te chamar para adorar, Deus vai te dar um talento na área da música. Eu estou dizendo que quando você tem fé e intimidade com Deus, quando Deus traz o projeto, junto do projeto vem as ferramentas que você precisa. Eu não estou entendendo, você vai entender. Até o final do culto você vai entender. Deus nunca vai colocar um projeto na sua vida sem colocar as ferramentas nas suas mãos. Apóstolo, eu fui chamado para cantar, mas começa a cantar, dá vontade de sair correndo. Desculpa, mas tu não foi chamado para cantar, ou não, pelo menos ainda. Apóstolo, o meu chamado é pregar. Teu chamado é pregar, mas não sabe nem pronunciar Deuteronômio. Fala Deuteronômio. Desculpa, mas você não foi chamado para pregar ainda. Por quê? Porque Deus nunca vai colocar um projeto na sua vida que não coloque primeiro as ferramentas nas suas mãos. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus tem projeto para você. Não queira pegar o projeto do outro, porque no projeto do outro quem tem a ferramenta é o outro. Você entendeu ou não? Para o projeto do outro, quem tem a ferramenta é o outro. Para de querer fazer o que o outro faz sem as ferramentas que ele tem. Porque para fazer o que ele faz, Deus deu a ele as ferramentas necessárias para aquilo que Deus chamou ele para fazer. Se você ficar de olho na ferramenta que está na mão do outro, você não vai segurar a ferramenta que Deus vai trazer para a tua mão. Você não precisa ser bom naquilo que o outro faz. Você só precisa entender o que foi que Deus te chamou para fazer, que é dentro do que Deus te chamou para fazer que Ele trará as ferramentas para você. Quem está comigo aqui? Você não precisa aprender a usar a ferramenta que está na mão do outro. Você precisa ser perito na ferramenta que Deus te der. Você precisa ser o melhor possível com a ferramenta que Deus te der. Mas e o outro? Deixa o outro com a ferramenta dele. Deus traz um projeto. Para quem? Para Noé. Por quê? Porque Noé decidiu ser diferente no meio dos iguais. A terra toda está corrompida. Deus olha para o ser humano e diz: eu vou destruir o ser humano. Antropomorfismo. Quando Deus vai dizer assim: eu me arrependi de ter feito o homem. Deus não se arrepende. E o que é isso? Antropomorfismo. É dar um atributo humano para Deus, para que se compreenda o texto. Deus diz: eu vou destruir o ser humano, eu vou acabar com a raça humana. Aí Deus decide que vai mandar água de cima e também água de baixo. Quando a gente lê o texto, não foi só chuva, as fontes de baixo também se romperam. Deus decidiu destruir tudo e todos. Só que quando Deus olhou para uma área lá, um sítiozinho, ou uma fazenda, vamos olhar. Deus olhou lá para a roça e viu um cidadão que era diferente. Noé achou graça aos olhos de Deus. Graça, graça. De acordo com o texto, Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus olha para o ser humano e diz: vou matar todo mundo. Mas Deus olha para Noé e diz: não posso matar todo mundo. Uau!
Deus olha para a raça humana e diz: vou acabar com eles. Aí Deus, olhando para a terra, encontra um homem, e por causa desse homem Deus diz: eu não posso matar todos, eu vou ter que poupar um. E para poupar um, eu vou dar um projeto para ele. Para poupar a casa dele, eu vou dar um projeto para ele. Para ele viver o que ninguém mais vai viver, eu vou dar um projeto para ele. Para ele ter o que ninguém mais vai ter, eu vou dar um projeto para ele. Para eu não destruir ele como eu destruirei os outros, eu vou dar um projeto para ele. Oh meu Deus do céu, sabe por que você vai viver coisas diferentes? Porque Deus decidiu que vai entregar um projeto para você. Deus tem um projeto para você. Mas se quem não concordar, vai ter que morder o cotovelo de raiva. Mas Deus já decidiu algo. Deus viu em você, que olhou para você e fez Deus se encantar com esse negócio, no bom sentido da palavra. Aí eu uso mais uma vez antropoformismo, dar um atributo humano para Deus. Deus olhou para você e disse assim: ó, eu vou fazer na vida dele, eu vou fazer na vida dela. Ele chamou a minha atenção, ela chamou a minha atenção. Essa mulher ficou 5 dias no congresso, e é quinta-feira ela está no culto de novo. Chamou a minha atenção. Essa pessoa passa pela prova, mas passa me adorando. Chamou minha atenção. Essa pessoa recebe pressão de tudo quanto é lado. A vida pressiona ela, a família pressiona ela, no trabalho sofre pressão, mas ela dobra o joelho e me apresenta a oração: eu vou abençoar essa pessoa. Essa pessoa sofre desde que estava no ventre da mãe, porque a mãe tentou abortar. É muita luta, sempre foi afronta, perseguição, sempre foi pancada, mas ela não desiste, ela não recua, ela busca força lá de dentro e continua. Eu vou abençoar a vida dela. Ei, eu estou pregando para uma turma que, se estivesse lá, também ouviria de Deus: vai construir a arca, porque a sua atitude chamou a minha atenção. Eu vou matar todo mundo, mas eu vou poupar aquele ali e a casa dele. A casa dele por causa dele. Não é ele por causa da casa dele. Eu vou poupar a casa dele por causa dele. Ainda bem que tem você naquela casa. Ainda bem que tem você naquela casa. Não é? Aqui está o projeto. Eu vou mandar o dilúvio. Não. Vai vir água de tudo quanto é lado, não é? Eu vou matar todo mundo. Construa aqui, olha. O projeto é esse. Construa isso aqui. Nós nunca construiu aquilo. Nunca construiu algo semelhante àquilo. Nunca, ninguém construiu um negócio daquele. Não tinha no Google. Não tinha no YouTube, passo a passo, como construir uma arca. Noé não viu ninguém fazer, e nem viu pronta em lugar nenhum, para tentar descobrir o molde para aquilo. Ele vai fazer o que ele nunca fez, e ele vai fazer o que nunca ninguém fez antes dele. E Deus chama para fazer isso um homem que nem marceneiro era, nem carpinteiro ou marceneiro era. Não tinha talento nenhum com madeira, não tinha talento nenhum com serrote, martelo, com prego, com madeira. Aí Deus chama para fazer, porque Deus não contou com a habilidade ou com a experiência, mas Deus contou com a obediência. Não foi na habilidade dele, não foi no talento dele. Por quê? Porque tem um projeto. Tinha que ser na obediência. Qual era o segredo? Faz assim, faz com essa medida. Deus deu todas as medidas. Deus deu a medida. Deus disse qual seria a madeira. Deus disse que era para betumar por dentro e por fora. Deus trouxe o projeto com riquezas de detalhes. Noé não precisava olhar para Deus e perguntar: como que eu vou fazer? Noé só precisava olhar para Deus e dizer: Senhor, eu vou obedecer.
Apóstolo, como que Deus vai salvar a minha casa? Você vai obedecer. Apóstolo, como que a minha vida vai virar? Você vai obedecer. Apóstolo, como que os meus filhos serão alcançados? Você vai obedecer. Agora vamos lá. Noé não vive em uma ilha. Tem um povo lá. Deus não matou o povo, depois mandou. Não. O povo está lá, fazendo as mesmas coisas de sempre. E se a gente analisar o contexto, as mesmas maldades, perversidades de sempre. De um lado para o outro, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então o povo está todo lá. Aí agora, lá na fazenda de Noé, começa a chegar madeira. Noé agora está, ao invés de estar plantando um trigo, Noé está cortando tábuas. Noé está juntando madeira, batendo, betumando, puxando para um lado, para o outro. E é claro que as pessoas da região estão olhando para aquilo. Aí é complicado o que Deus faz então com Noé, né? Porque Deus entrega para Noé um projeto de uma arca, sem nunca ter chovido na terra. Deus vai dar para ele um projeto, que é uma coisa que nunca ninguém viu, um negócio que serve para você se livrar do dilúvio que nunca houve. Que negócio é esse? É o que Deus está fazendo com ele. Sem ser construtor, ele não é construtor, ele nunca viu uma arca, não é construtor, não choveu na terra ainda, e Deus manda ele fazer um negócio desse. Em uma época que não chovia, Deus manda ele fazer uma arca. Você imagina agora as pessoas olhando para ele e pensando: ficou louco. O que é isso que esse velho está fazendo? O que é isso que esse camarada está fazendo? Então vamos lá. Além de ter que fazer o que ele nunca fez, ele vai ter que lidar com conversas que ele nunca teve. Gente apontando, gente zombando. Quem não entende o que você está fazendo, a primeira reação é zombar de você. É ou não é? Se hoje em dia, quando você diz para a tua família que você está vindo uma igreja evangélica, que já zombam de você, você imagina Noé fazendo uma arca naquela época. Você imagina as piadinhas. Você imagina as besteiras que Noé tinha que ouvir da boca de um povo que está todo corrompido. Então, peraí. Deus deu para Noé o que então, afinal? Será que Deus deu para Noé um problema? Porque isso aqui vai afetar diretamente a rotina de Noé. Noé tinha que parar tudo aquilo que ele estava fazendo até então. Noé vai ter que lidar com conversas novas da boca dos outros. Noé vai ter que lidar com situações novas, situações que ele nunca precisou lidar na vida até então. Então o que Deus deu a Noé? Para tirar Noé da rotina dele. Deus tira Noé da rotina dele. Deus tira Noé da tranquilidade dele. Noé agora tem que construir algo que ele nunca construiu, e ouvir conversa fiada que ele nunca precisou ouvir. Deus deu para Noé o quê? Um problema? Foi isso que Deus deu para Noé? Deus deu para Noé um problema? Ou Deus deu para Noé um propósito? Aí que está. É que tem muita gente que está aqui comigo que está chamando de problema o que para Deus é um projeto, é um propósito. Porque a princípio isso aqui para Noé parece um problema. Não está chovendo, não tem água nenhuma, não tem nada. Nunca houve relato disso, nunca ninguém precisou fazer um negócio desse. Então quem olha, aparentemente Deus deu a Noé um problema. Só que isso que parece um problema, na verdade, era um projeto que iria transformar a história de Noé e colocar o nome de Noé na galeria dos heróis da fé. Vamos lá. Isso aí que está parecendo ser um problema é o que vai potencializar a tua fé, levantar a tua casa e fazer com que a sua casa vire exemplo para outras casas. Está entendendo ou não? Aquilo que acontece com teu filho, que você está dizendo: minha filha tem um problema, o meu filho
filho tem um problema. Ai meu Deus, e quem olha diz, tem problema, né? Está com problema, né? Quem olha e não tem Deus, está dizendo, isso aí é um problema? Não é problema, é um projeto que Deus entregou a você. Por quê? Deus só entregou a Noé porque sabia que Noé dava conta de resolver. Deus só entregou o projeto a Noé porque sabia que Noé dava conta de resolver. Isso que parece na cabeça de muita gente ser um problema, Deus só colocou nas tuas mãos porque sabia que você dava conta de resolver. No final de tudo isso, vão descobrir que não era problema coisa nenhuma, era projeto, era propósito, era algo que ia levantar a tua casa, era algo que ia fazer a tua casa ser conhecida. A casa de Noé passou a ser conhecida. Na cabeça deles, problema. No coração de Deus, projeto. A tua casa passará a ser conhecida. Na boca dos fofoqueiros, problema. Mas no coração de Deus é projeto, é projeto. Deus tem projeto com o teu casamento, Deus tem projeto com a tua filha, com o teu filho. Não é problema, é projeto de Deus. Aleluia. Não reclama porque é projeto. Não desanima, você não pode desanimar, é um projeto. Não diga que não aguenta mais, isso é um projeto. Não diga que está sem forças para continuar, não, isso seria ingratidão com aquele que te entregou um projeto. É projeto, não é? Vai escutar os de fora, ou vai escutar a voz daquele que te entregou um projeto? Você vai escutar o que eles estão falando, ou vai escutar o Deus que já falou ao teu espírito que tem propósito naquilo ali? Porque nessas horas, quem não recebeu de Deus o que você recebeu vai querer te ensinar a fazer o que nunca fez. É nessas horas que quem nunca construiu nada na vida vai querer te ensinar a construir. Agora deixa eu te dizer uma coisa, e eu passo sempre por grosso quando eu falo isso, mas não tem problema, eu vou falar de novo. Quem não construiu lá nada na vida não tem legitimidade nenhuma para te ensinar a construir coisa alguma. Você não pode parar para ouvir conselho construtivo de quem nunca construiu nada. Não é? Tem que fazer assim, ó. Por quê? Porque ele já ouviu aqui, ó. Se Deus já falou, pouco importa o que andam dizendo. Se Deus já falou, pouco importa a opinião dos outros. Se Deus já falou, Deus não contou com o meu talento, Deus não contou com a minha capacidade, Deus contou com a minha obediência. Eu vou obedecer e vai dar tudo certo. Obedeça nesse projeto e você vai ver o que acontece. Obedeça nesse projeto que Deus está te chamando. Por mais absurdo que seja, ao invés de reclamar, obedeça e você vai ver o resultado disso tudo no final. Sabe qual é o bonito do projeto que Deus entregou para Noé? Pergunta qual? A família de Noé se envolveu. Que se tiver um projeto onde a sua família tenha ficado do lado de fora, pode ser de qualquer pessoa, menos de Deus. Projeto em que tua esposa fica do lado de fora, teu marido fica fora, teus filhos não têm acesso, pode ser qualquer coisa, menos um projeto de Deus. Apóstolo, o que é isso? Eu vou profetizar, é quinta profética, não é? Deus vai unir sua família nesse propósito. Nesse projeto, Deus vai unir tua casa. Tua casa vai trabalhar junto nesse projeto. Você está entendendo ou não? Tua casa será toda ela envolvida no projeto que Deus está te entregando para viver. Quem está comigo para dar glória a Deus? Aí Deus ainda vai dizer para ele no projeto: olha, betuma por dentro e por fora. Interessante que, do jeito que o texto está posto, nos dá a entender que Deus está dizendo que é para ele ir fazendo e betumando, e não fazer primeiro e betumar tudo depois. E o que era betumar? Betumar era tapar as brechas.
Não faz tudo primeiro para tapar brecha no final, não. Vai fazendo e tapando brecha. Vai fazendo e tapando as brechas. Vai fazendo. É para alguém isso aqui, não é? Vai fazendo e tapando as brechas. Vai fazendo e tapando as brechas. Por que tapar as brechas? Porque o perigo numa embarcação não é a água que está dentro, é a água que está fora. O perigo é a água que está fora e que entra. Oh, meu Deus. Eu vou dizer, vamos lá. O perigo que afunda navio é a água que entra, não é a água que sai. Aí Noé fica o tempo todo fazendo. Aí alguém diz assim, e ninguém se converteu. Eu já ouvi muita gente falar isso. Porque Noé ficou muito tempo construindo a arca, evangelista, e ninguém se converteu. O povo que Deus disse que ia matar, matou. Ou seja, nenhum deles se converteu. E se eu disser para você que Noé foi um dos maiores evangelistas de toda a história bíblica? E se eu disser para você que Noé foi um dos maiores exemplos de evangelistas na Bíblia? Como assim, apóstolo? Ele não ganhou ninguém, Deus matou todo mundo, ele não ganhou ninguém. Ele ganhou toda a casa dele, porque toda a casa dele entrou na arca. Ai, meu Deus! Você pensa que quem ganha muita alma é quem ganha na rua? Quem ganha muita alma é quem ganhou primeiro dentro de casa. De que adianta ganhar lá fora e perder filho dentro de casa? De que adianta ganhar na esquina, mas está perdendo filho dentro de casa? Eu estou pregando para gente que já está entendendo que o teu primeiro campo de colheita não é a rua, não é a praça, não é o Instagram, mas o teu primeiro campo de obra missionária é a tua casa. Tem gente que diz assim: meu sonho é ir para a África e evangelizar. Seu sonho devia ser ganhar tua esposa para Jesus primeiro. Meu sonho é fazer viagem missionária, que é passear, diz logo, porque o teu sonho para ganhar almas devia ser ganhar teu filho que está nas drogas. Deus vai envolver sua casa no projeto. Deus vai envolver a sua casa no projeto. Quem está comigo para dar glória a Deus? Termina a arca, encerra o projeto. E eu gosto quando o texto vai dizer: assim fez Noé, versículo 22 do capítulo 6. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Ele fez do jeito que Deus mandou. Ele não fez do jeito que ele achava que ia ser. Ele não disse assim: não, eu acho que tem que ser assim. Eu não pedi a opinião dele, Deus só mandou ele fazer. Então, de acordo com o texto, ele fez tudo do jeito que Deus mandou. Foi por isso que deu certo. Foi por isso que não afundou. Quando a gente tenta fazer do nosso jeito, afunda. Quando a gente faz do jeito que Deus mandou, acontece o que aconteceu aqui. O quê? Olha o texto que a gente leu e eu pedi para você repetir. De acordo com o que a gente leu, as águas prevaleceram sobremaneira. Como assim? Deus, presta atenção, Deus mandou Noé entrar na arca, a família de Noé entra na arca, e Deus ainda disse para Noé que traria os animais até ele, para que os animais também entrassem na arca. Então todos os animais, macho e fêmea, está dizendo aqui, macho e fêmea, vieram até Noé. Irmão, teve animal ali que Noé nunca havia visto na vida, mas naquele dia Noé viu. Como assim? Veio bicho de tudo quanto é canto, veio bicho de tudo quanto é espécie, e parou na porta da arca. Para quê? Para entrar na arca. Quem trouxe foi Deus. Você consegue entender que não foi Noé que foi buscar? Foi Deus que trouxe? Eu vou te dizer isso aqui. Não foi Noé que foi buscar. Noé só obedeceu a Deus e Deus trouxe. Sabe aquilo que você está querendo ir buscar? Só obedece que Deus traz. Sabe aquilo que você está dizendo? Eu vou lá pegar. Você não vai pegar, você já tentou, não pegou. É só você obedecer que Deus traz até você tudo que Ele tiver que trazer. E vou dizer um negócio, hein? Deus trouxe os animais que Noé conhecia, mas também Deus trouxe animais que Noé não conhecia. Deus trouxe coisas que Noé já tinha visto, mas Deus trouxe coisas que Noé nunca sonhou, nem que pudesse existir. Por quê? Porque Noé obedeceu. Obedeça no projeto, que Deus vai fazer você ver coisas que você nunca viu. Deus vai trazer até você coisas que você nem sabia que existia. Deus trouxe
todos. Deus trouxe. Deus trouxe. Pois é. A cobra também. Se Deus trouxe todos os animais, vamos lá, irmão, vamos lá. Se Deus trouxe todos os animais, até animais que Noé nem conhecia, então também Deus trouxe aqueles que Noé não queria. Porque Deus não tem que trazer para a nossa vida o que a gente quer. Deus tem que trazer para a nossa vida o que Ele decidiu que tem que estar. Apóstolo, como assim? Eu vou te mostrar, velho. Porque por um tempo, Deus teve um propósito nisso. Era um propósito de Deus para Noé passar um tempo com alguns tipos de situações ali. Quais? Deus trouxe a serpente para dentro da arca? É sim. Deus trouxe o porco espinho para dentro da arca? Sim. Deus trouxe a serpente, Deus trouxe o porco espinho, tudo para dentro da arca. E Noé vai ter que aprender a lidar com aquilo que ele não queria nem ver. Por que o senhor está falando isso? Porque você vai chegar no seu trabalho amanhã, aquele teu colega que fica te perturbando, não morreu não, ele está lá vivo. Você vai voltar para aquela rua daqui a pouco, e aquele vizinho que fica tomando conta da sua vida, pode ser que esteja no portão para ver a hora que tu está chegando em casa. Ele não vai estar morto não. E o que eu faço então? Tu vai ter que aprender a lidar. Quem quer viver projeto grande de Deus, vai ter que aprender a lidar com aquilo que preferia fugir. Ei, ninguém vive projeto grande de Deus fugindo das coisas que não quer enfrentar. Vai ter que enfrentar, vai ter que aprender a lidar, vai ter que aprender por algum momento até conviver. Por quê? Porque lá naquele trabalho, meu irmão, você está tendo que aprender a lidar com cobra, com porco espinho, é ou não é? Ele teve que aprender a lidar. Mas e daí? Isso aqui é o de menos para Noé. Pergunta para mim por quê? Que quem obedece no projeto que Deus mandou, recebe sabedoria de Deus para lidar com o que for. Entrou tudo na arca. E agora Deus fechou a porta da arca. Deus não deu a chave na mão de Noé. Deus não mandou Noé fechar a porta da arca. Deus fechou a porta da arca. Mas fica tranquilo. O Deus que fecha a porta, Ele tem a chave para abrir na hora que Ele determina. Aposto, a porta está fechada para mim, pode ter sido Deus, pode fazer parte de um momento do projeto, mas fica tranquilo, se você entregou a tua vida para Jesus, a porta que abre é Deus que abre, a porta que fecha é Deus que fecha, a que abre ninguém pode fechar, a que fecha Ele tem a chave na mão, e na hora certa Ele tem poder para abrir. Noé viu Deus fechar a porta, mas não precisava se preocupar, porque na hora certa, também Noé ia ver Deus abrir a porta, que um dia precisou fechar. Teve porta na tua vida que Deus precisou fechar para te poupar. Posso repetir? Teve porta na tua vida que Deus precisou fechar para te poupar. Mas fica tranquilo, o tempo certo de abrir quem tem é Ele. Na hora que não tiver mais a ameaça, Ele abre. Entrou todo mundo, Deus fechou a porta e mandou a água. Deus fechou a porta e abriu o céu. O que você prefere? Ter a porta aberta e o céu fechado? Ou a porta fechada e o céu aberto? Deus fechou a porta, mas abriu o céu e choveu. Irmão, e choveu. De acordo com o texto, os mais altos montes foram cobertos. Eu fico imaginando o movimento do povo. Por quê? Porque quando a água começa a subir, é claro que a tendência é que eles vão, migrando para os lugares mais altos. Eles vão subindo para os lugares mais altos. Só que chega um momento que eles descobrem o seguinte, pergunta para mim, o quê? Não dá para fugir quando quem está agindo é Deus. Porque operando Deus, quem impedirá? Não teve lugar, não teve árvore alta que não fosse coberta, não teve monte alto que não fosse submerso. Deus cobriu os montes, era água para tudo quanto é lado. O dilúvio durou 40 dias, água de cima, água de baixo. O dilúvio foi para destruir. Eu vou repetir, o dilúvio foi para destruir. E o próprio Deus falou que era para isso. Deus disse que ia mandar o dilúvio para destruir com aqueles seres humanos ali. Então o dilúvio foi para... Mas a arca não foi destruída. Posso falar? O dilúvio foi para destruir, mas o projeto de Noé não foi destruído.
O projeto de Noé não foi destruído. O que é isso, apóstolo? Eu vou te dizer. Aquilo que foi para destruir alguma coisa, no teu projeto não pôde destruir. Aquilo que destruiu tanta coisa na tua casa não tocou para destruir. Não destruiu tua família. Até o que é para destruir na vida de quem tem projeto não destrói. E o que Deus fez? Está no texto. O que Deus usou para destruir na vida de Noé, usou para levantar. Está no texto. Que de acordo com o texto, a água ia subindo e a arca levantou. Não foi isso que a gente leu? Aí, ó. E cresceram as águas e levantaram a arca. O que levantou a arca? As águas. Então as águas, que para muitos era destruição, para Noé era elevador. As águas que afundaram tanta gente, no caso de Noé, levantou. Aquilo que afundou muita gente, no seu caso, vai te levantar. Olha, perceba o que está no texto. Ó. Levantaram a arca. Então a arca levantou. Mas quando eu viro a página da minha Bíblia, e foi o restante do texto que a gente leu, no versículo 18, está escrito que a arca andava. E aí fica bonito. Por quê? Porque entenda uma coisa: à medida que a arca ia levantando, ela também ia andando. Deus não esperou tudo acabar para depois a arca andar. Não foi no 40º dia que a arca andou. Desde o primeiro dia em que a água começou a levantar a arca já começou a andar. Pergunta para mim, por quê? Porque Deus não levanta ninguém para ficar parado. Após Deus vai me levantar. Se tu quer ficar parado, Deus não vai te levantar, porque Deus não levanta nada para ficar parado. Olha para o teu irmão, pergunta para ele: Deus já te levantou? Pergunta aí: Deus já levantou tua casa? Deus já levantou você? Porque se Deus já te levantou, está parado até hoje fazendo o quê? O que Deus levanta, Ele também movimenta. O que Deus levanta, Ele também movimenta. O que Deus levanta, Ele também movimenta. Deus vai levantar a tua casa e vai movimentar a tua vida. Pegou? Não, eu vou dizer de novo: Deus vai levantar a tua casa e movimentar a tua vida. Quem está comigo, dá glória a Deus aí. O tempo passa, 40 dias e 40 noites de chuva, mas agora era muita água. E nessa muita água, lá está a arca flutuando e andando. Na arca não tem leme. Se na arca não tem leme, mas a arca anda, quem está dando a direção? Deus está fazendo a arca chegar onde Ele quer que chegue. Após a minha vida está muito doida. Deus está fazendo a tua vida chegar onde Ele decidiu que era para chegar. Inclusive nessa noite era para chegar aqui dentro. O projeto estava intacto. As águas destruíram tudo, mas o projeto estava intacto. Não teve nada que sobrasse ali, mas o projeto estava intacto. Eu vou caminhar para o final. Por quê? Porque no final do tempo todo, aproximadamente 1 ano, Noé vai soltar um corvo. Repita comigo: corvo. Tem 2 bichinhos que Noé vai soltar, né? Corvo e pomba. Quando Noé soltou, eu vou falar da pomba primeiro. Posso falar da pomba primeiro? Sim ou não? Quando Noé soltou a pomba a primeira vez, primeiro momento que ele soltou a pomba foi, não encontrando lugar para pousar, ela voltou. Noé ainda solta a pomba uma segunda vez, ela vai. Quando ela vai a segunda vez, ela volta, mas ela volta trazendo nos pezinhos dela um raminho de oliveira. E você sabe que isso aqui é tipologia, né? Mas depois eu explico sobre isso aqui. Aí Noé ainda vai soltar a pomba uma terceira vez. E quando a pomba vai sair a terceira vez, aí na terceira vez a pomba não voltou mais. E de acordo com o texto, porque encontrou lugar para pousar. Então, só para um parênteses aqui para você entender. Vamos lá. O primeiro voo da pomba representa a vinda de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso à terra. Não encontrou lugar no meio dos homens. Adão pecou no Éden, aí Deus voltou.
O segundo voo da pomba, ele volta com um pezinho, com um raminho de oliveira. Jesus é a oliveira verdadeira, representa a volta, representa a vinda de Jesus a essa terra. Só que Jesus veio a essa terra, mas se entregou à morte lá naquela cruz por nós. Os homens rejeitaram Jesus. Jesus veio a essa terra e voltou. O terceiro voo da pomba, por que o terceiro voo da pomba, a pomba já não volta mais? De acordo com o contexto, porque encontrou lugar para pousar. Aí a gente lembra de um negócio de uma pomba, o que? Lá no Novo Testamento, quando João Batista batizou Jesus. Quando João Batista batizou Jesus, veio o Espírito Santo em forma corpórea, como pomba, pousou em Jesus, e uma voz disse assim: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então peraí, o que representa o terceiro voo da pomba? O terceiro voo da pomba representa a vinda do Espírito Santo para a terra. Aí quando o Espírito Santo veio, não precisou voltar. Por quê? Porque encontrou lugar ali para ficar, ali. Aqui também o Espírito Santo não precisou voltar. Só que Noé não soltou só a pomba. Noé também soltou corvo. Soltou? Noé soltou o corvo. Pergunta para mim, Rayane, por quê? Porque o corvo estava preso. O corvo, Filipão, estava preso dentro da arca. Mas quando Noé solta o corvo, Felipe, fica muito claro que o corvo estava doido para meter o pé. Porque o corvo foi e o corvo simplesmente some. Eu vou falar, posso falar? Não adianta a gente tentar tratar corvo como se fosse pomba. Muitas vezes a gente fica querendo tratar corvo como se fosse pomba. A pomba ia, não encontrando lugar, voltava. Ia e voltava. Por quê? Porque para a pomba era prazeroso estar na arca do lado de Noé. Mas o corvo soltou, meteu o pé. O corvo só ficou enquanto estava preso. Mas quando soltou o corvo deixou muito claro uma característica dele. Pergunta, o quê? Prefere ficar no meio de coisa podre do que no meio de coisa viva. Ai meu Deus do céu, apóstolo, por que o senhor está falando isso? Olha, eu também não sei não, mas é para alguém aqui. Para de querer prender corvo na tua vida. Para de querer ficar segurando coisa na tua vida que não é para você segurar. Se quer ir embora, deixa ir. Se quer ir embora, não prende, deixa ir. Porque se for e não voltar, é sinal que nunca quis estar. Meu Deus do céu, eu pensei que isso ia abençoar o meu namoro. Se for com uma pomba eu abençoo, com um corvo sai fora. No final de um ano, de acordo com o texto, a arca parou. Repita comigo, parou. Quando Noé tira a cobertura da arca, que olha, ele percebe que a terra está secando. Só que é bonito o lugar que a arca vai parar. A arca parou no alto do monte Ararat, o monte mais alto de toda aquela região. Quando Noé começou a construir aquela arca, a arca estava lá no vale sendo construída. Como Noé executou o projeto que Deus tinha para ele, no final da história, a arca estava no alto de um monte. Não importa se a gente começa de baixo, todo projeto de Deus termina em cima. Tem coisa que termina em cima, começa em cima e termina embaixo. Nós não, a gente até começa de baixo, mas o que Deus tem pra gente é ir fazendo a gente subir. Deus vai fazer tua casa subir, Deus vai fazer tua casa crescer. O que Deus tem pra você tá aqui em cima. Oh meu Deus do céu, só que ninguém vai chegar por cima, a gente tá saindo de baixo. É ou não é? Vamos falar dessa igreja? A gente já pisou na brita, a gente olhava pra cima e via estrela, porque não tinha teto. É ou não é, irmão? Quando chovia, tu saía daqui escorregando, irmã. A irmã, ninguém poderia vir de calçado para a igreja. Por quê? Porque se viesse de calçado, saia com calçado cheio de barro. O que é isso, apóstolo? É que a gente começou embaixo, mas a gente está subindo, crescendo. E isso vai acontecer com a tua família também. Não importa se começou por baixo, vai terminar aqui em cima. Deus tem projeto para você. Quem está comigo, dá glória a Deus. Vou terminar, porque antes de Deus entregar esse projeto para Noé, Noé era o dono de uma fazenda.
Antes do projeto, Noé tinha uma fazenda. E agora? E agora Noé desce da arca e olha assim, ó. E sabe o que aconteceu agora? É tudo dele. Apóstolo, não estou entendendo. Antes de começar o projeto, era só uma fazenda. E agora? Agora ele olha. E não tem limite para aquilo que Deus entregou para ele. Continua no projeto, não vai ter limite para o que Deus vai fazer. Continua no projeto, vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Só que eu preciso terminar te entregando só uma lição. E não é para você ficar triste, é só para você parar e já se preparar. O quê? Noé desceu da arca, plantou uma vinha. E sabe o que Noé fez com a vinha que ele plantou? Ele planta uma vinha, faz o vinho e fica bêbado. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui para mim. Você veio de baixo. Cuidado para não estragar tudo quando chegar em cima. Posso dizer de novo? Tem gente que está sentado do seu lado aí, ó, que já comeu linguiça com você. Cuidado para você não estragar tudo quando chegar em cima. Tem gente que já passou aperto contigo dentro da tua casa. E agora Deus está abençoando você. Cuidado para não estragar tudo quando chegar em cima. Noé se embebedou com a própria colheita. Deus tem colheita para você, mas cuidado para não ficar embriagado com ela e estragar tudo. Deus tem colheita para você, mas continua sendo humilde na presença de Deus. Deus tem vitória para você, mas continua obedecendo tudo que Deus mandar. Deus tem vitória para você, mas continua tendo intimidade com Deus, para não se embebedar com a tua colheita. Deus fará você crescer e chegar em lugares altos, mas continua ouvindo a voz de Deus, para não ficar bêbado com a tua colheita. Deus fará pessoas aqui provar de coisas que nunca provou na vida, mas cuidado para isso não tirar você da casa de Deus. Fique em pé para a gente terminar. Você pode imaginar comigo tudo que Noé teve que aguentar. Teve que aguentar a dificuldade. Irmão, Deus é poderoso, é ou não é? Deus não podia fazer uma arca aparecer ele não, gente. Podia, né? Deus podia falar assim: Noé, vai dormir que de manhã vai estar uma arca estacionada aqui, é o seu Uber. Noé podia acordar pela manhã, hein, Bruno? Tirar assim a cortina da tenda, olhar e ficar assim, ó, uau. Porque por vezes é isso que a gente quer que aconteça com a gente, né? A gente quer dormir e já acordar com a conta azul, a conta que está vermelha. A gente quer dormir com problema e já acordar comemorando. Poder para isso Deus tem. Noé podia acordar, olhar para fora e falar: chegou. Chegou o quê? A arca chegou. Está aí, já está prontinha, está estacionada aqui na frente. Mas Deus não fez isso. Deus entregou um projeto para ele e disse assim: vai fazer. Eu creio que se Deus desse a arca para ele pronta, só entraria ele na arca. Só que o que Deus tem para você não é só para você. O que Deus tem para você é para envolver a tua casa. Aí você pode imaginar Noé construindo a arca, entrando farpa na mão, dando uma martelada, pegando na cabeça do dedo. Não é? A puxar madeira, bate no joelho. Após teve isso, está escrito na Bíblia. Irmão, não está, mas para construir um negócio daquele tamanho, você acha que foi como? Não estou falando de um barquinho de papel, não, gente. Estou falando de um negócio bruto, de madeira, em uma época que ele teve que ralar muito para fazer. Então você pode imaginar comigo todas as dificuldades que Noé teve que enfrentar, todos os desafios que Noé teve que suportar, e todas as piadinhas que Noé teve que aguentar do povo. E daí? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: ó, aguenta. Porque no final, você vai estar muito melhor do que no começo. O que é isso, poxa? Vou falar e vou terminar agora. Aguenta o que preciso for. Suporta tudo de cabeça erguida.
porque no final você vai estar muito melhor do que no começo. No começo ele só tinha uma fazenda, no final toda a terra estava nas mãos dele. No começo ele só tinha uma região ali, no final era tudo dele agora para ele fazer o que ele quisesse. Noé no final estava muito melhor do que no começo. Aguenta, Noé, no final você vai ver a recompensa. Suporta, Noé, no final você vai ver que a tua família vai estar junto. Aguenta firme, respira fundo, não reclama não, continua no projeto, continua no culto, continua adorando, continua no jejum, continua orando, porque vai valer a pena. Deus tem projeto para a tua casa. Quem crê? Quem crê? Deus tem um projeto para a tua casa. Adore a Ele, vai. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Canta, Hoje estás comigo. canta. Não estou sozinho. Eu estou guardado. Onde? No esconderijo. Oh Deus. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Respira fundo, Noé, continua. Temer porque Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Meu Deus, Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Oh, Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo. mais vivo do que tenho, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu creio que teve dia que foi difícil demais para ele. Eu creio que teve dia que foi complicado. Agora você imagina quando ele termina de fazer aquela arca e fica olhando para a arca, mas ele olha para o céu está limpo, não tem nuvem nenhuma. Será que em algum momento passou algum tipo de dúvida na cabeça dele? Bom, se passou não sei, mas eu sei de uma coisa: se passou, a dúvida não fez ele parar. A dúvida não fez ele parar, medo não fez ele parar, piadinha de gente não fez ele parar, perseguição não fez ele parar, dias de dor não fizeram ele parar. E é interessante isso aqui. Deus só mandou o dilúvio depois que a arca estava pronta. Então, se ele depois do dilúvio estava muito melhor do que estava antes, a velocidade da vitória dele dependeu então da velocidade da disposição dele para fazer o que Deus mandou. Apóstolo, Deus está demorando, é porque tu não está pronto ainda. Será que é Deus que está demorando ou sua arca não está pronta ainda? Você não fez o que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, na medida que Deus mandou e com as pessoas que Deus mandou. Deus não mandou Noé pedir ajuda daqueles homens. Por que é que você está querendo chamar gente para o teu projeto que não é para estar? Está querendo fazer sociedade com gente que não tem vida com Deus? Aposto que eu preciso de um sócio para abrir um negócio. Vai trabalhar para alguém. Se você não tem condições financeiras de abrir o seu negócio sozinho, vai trabalhar para alguém primeiro, vai gerar o recurso para depois você abrir. Você não vai fazer sociedade com quem não tem vida com Deus. Deus não te autoriza a chamar gente para o teu projeto, para o projeto que Ele tem para você. Apóstolo, mas Deus já me prometeu que vai me dar uma loja. Pois é, só que para Deus te dar loja, você precisa se aliançar com quem não tem Deus? É Deus que vai te dar ou é o diabo que vai promover? Para com isso. Pode querer antecipar as coisas. Mas Deus me deu um sonho claro. O meu negócio, a minha empresa aberta. Tá? Na hora certa os recursos vão chegar, as ferramentas vão chegar. Se ainda não chegou, é porque não está na hora. O que não dá é Noé ir lá fora e chamar
homens pervertidos e dizer: me ajuda a construir a arca. Deus não te autoriza a trazer para dentro do teu projeto quem está com as mãos sujas e quem não tem vida com Ele. Vai demorar mais, não é? Mas é você que tem que fazer. Vai levar mais tempo, não é? Mas é você que tem que cortar essa madeira, não é? Vai ter mais esforço, não é? Mas não é para ninguém fazer o que eu chamei você para fazer, porque ninguém vai viver o que eu tenho para você viver. Deus tem projeto para você. Deus tem projeto para a sua casa. É para a sua casa, é para você. Para de querer viver de tabela com os outros. Para de querer compartilhar aquilo que Deus colocou no teu nome. Apóstolo, o senhor está pregando o egoísmo? De maneira alguma. Mas eu quero dizer para você, é que se Deus quiser abençoar a sua empresa, tendo um ímpio lá dentro, como é que Deus vai fazer? Deus vai abençoar a tua empresa, mas você tem como sócio alguém que cheira cocaína. Aí quanto mais Deus abençoar, mais cocaína Ele vai cheirar. Aí Deus vai te abençoar? Pensa. Não traga para a tua arca quem Deus não quer no teu projeto. Você está entendendo por que foi Deus que fechou a porta? Se Deus deixa para Noé a autorização de abrir porta e fechar a porta, Noé ia ficar com pena de quem estava gritando lá fora quando a água veio. Só que a gente não pode querer colocar para dentro quem Deus já disse que é para ficar do lado de fora. Não é que eu tenho dó. Você tem dó? Você quer ser mais justo do que Deus? Você quer ser mais justo do que Deus? Disputa com Ele o trono, irmão. O único que tentou disputar não deu bom para ele, não. Você que sabe. Esse projeto é teu e da tua casa. Esse projeto é teu e da tua família. Você não precisa chamar os de fora. Você precisa ser o exemplo para os de dentro. Você concorda comigo que Noé não estava impressionado em atrair os de fora, mas Noé se preocupou em ser exemplo para os de dentro? E ele foi, porque os de dentro entraram na arca com ele. Deus tem projeto para você. Deixa eu ver quem vai receber. Adore a Ele, levante suas mãos, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em Ti, meu Deus, a tempestade E o vento forte Uou! não vão roubar a minha fé. Em Ti, Meu Deus, em Ti, meu Deus. em Ti, Meu Deus, eu creio que o Senhor está chamando pessoas aqui, meu Pai, para já colocar a mão naquilo que o Senhor já entregou como visão. O Senhor já entregou um projeto através de um sonho, através de uma visão. Mas quantos de nós, Senhor, por vezes não olha para nós mesmos e diz: eu não sou capaz, eu não tenho como. Oh, meu Pai, o Senhor não entrega um projeto, não coloca um projeto na nossa vida sem colocar as ferramentas nas nossas mãos. Ajude essa pessoa a enxergar o que está óbvio. Ajude essa pessoa a tirar os olhos da ferramenta que está na mão do outro e entender o que o Senhor está chamando ela para viver e ela para fazer. O Senhor tem projeto para a casa desse meu irmão, para a casa dessa minha irmã, e nesse projeto ninguém daquela casa ficará de fora. Todos serão alcançados, todos serão envolvidos, impactados, todos serão. Oh, meu Deus, alcança aquele marido que ainda está longe, alcança aquele filho, Senhor, que está afastado dos teus caminhos, alcança aquela menina que ainda está de costas viradas para o Senhor. Alcança, meu Pai, alcança, porque aquilo que era para destruição de muitos, para a casa destes que aqui estão, não será destruição, mas será para testemunho deles. Testemunhos. Eles poderão dizer: as lutas vieram, mas Deus nos colocou dentro da arca. Deus nos chamou para um projeto e a nossa casa permaneceu de pé.
Meu Deus, eu te peço, dá vitória a esse povo, que comece agora a construção dessa arca na vida de cada um, e que ninguém aqui desanime, que ninguém aqui pare, que todos aqui façam o que Noé fez, obedecer em tudo que o Senhor mandou. Que seja assim, meu Pai, em nome de Jesus, amém? Eu creio. E olha, Noé ficou 1 ano dentro da arca, até as águas baixarem. 1 ano dentro da arca. 1 ano, pessoas dentro do mesmo lugar. Claro que gera em algum momento algum tipo de atrito, mas se descesse da arca, morreria. Não desça da arca. Não desça da arca. O Deus que fez você entrar nela te dá inteligência emocional para você suportar o que for preciso, porque esse projeto vai ser concluído na sua vida. Deus está te levando para patamares maiores e para coisas muito melhores. Senhor Deus, eu creio que o Senhor tem projetos para a nossa vida e é isso que iremos viver. Gratidão por essa noite, por cada família aqui representada, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a ágape e a zaque desse Deus que é Pai, a comunhão, consolação e unção poderosa do Espírito